Hoje eu estou vestida a caráter para esse vídeo. Alguma vez você estava navegando pela internet e se deparou com essa cena? Please, I'm a star! Ela faz parte do filme de terror Pearl, o qual, junto com X, irá compor ao todo uma trilogia. Ambos os filmes são protagonizados pela atriz Mia Goth, e se em X ela interpreta uma velha maluca e assassina, em Pearl temos a retratação da sua juventude. Uma fazendeira cujo maior sonho é deixar a sua vida modesta e pacata para se tornar, como ela mesma se autodenomina, uma estrela do cinema. Mas, além da sua condição de garota do campo, o contexto histórico em que ela vive, 1918, marcado pelo fim da Grande Guerra e pela brutal pandemia da gripe espanhola, não se mostra nada favorável para a realização desse sonho. Pearl vive na fazenda com a sua mãe, uma mulher extremamente severa e religiosa, e com seu pai, cujo corpo, pelas sequelas da gripe, está completamente paralisado. A relação das duas é bem conflituosa. A mãe de Pearl desdenha dos sonhos dela, acha que são uma futilidade e que ela deveria focar nas suas responsabilidades para com a família e a fazenda. E acaba que isso faz com que Pearl enxergue a mãe como uma espécie de vilã, alguém que empata os seus sonhos e é o exemplo perfeito daquilo que ela jamais quer se tornar. Pearl é casada com Howard, que no momento está servindo na guerra. Percebe-se ao longo do filme que o Howard veio de uma família de capital social e financeiro bem mais elevado que o da Pearl, e isso a leva a vê-lo como uma oportunidade de finalmente deixar a fazenda. Mas, para o seu descontentamento, além de Howard ter decidido continuar na fazenda mesmo depois de casarem, ele posteriormente vai para a guerra e deixa Pearl sozinha ali. E toda essa sucessão de frustrações, aliada a uma personalidade impulsiva, egoísta e imatura, gradativamente encaminha a personagem à completa decadência que a consagra como a antagonista criminosa e brutal que vemos em X. E nos minutos finais do filme, quando Pearl já foi rejeitada no seu tão esperado teste e já está no fundo do poço, ela faz um monólogo. Um monólogo que, ao mesmo tempo que é aterrorizante, por ela estar basicamente confessando todos os seus crimes na frente da sua cunhada, também é muito intrigante e esclarecedor por revelar diversas questões internas da personagem. E essas questões serem verbalizadas pela primeira vez permite que a protagonista faça uma autoanálise tão honesta que você quase sente como se ela estivesse no seu arco de redenção. E é justamente essa cena catártica que eu quero discutir e interpretar no vídeo de hoje. Vale lembrar que nenhuma das condutas criminosas da Pearl são justificáveis sob hipótese alguma. Esse vídeo é só um retrato dos sentimentos expostos pela personagem no seu monólogo, mas de maneira nenhuma eu quero insinuar que esses sentimentos tornam o que ela fez menos errado ou a tornam menos responsável pelos seus atos. E com tudo isso esclarecido, a gente pode começar. Eu sou a Laura e hoje vou te explicar o monólogo da Pearl. É o seguinte, nesse momento do filme, a Pearl e a sua cunhada Mitzi tinham acabado de voltar de um teste para entrar em uma trupe de dançarinas que sairia em turnê por todo o estado. E nele, a Pearl viu a oportunidade perfeita de finalmente deixar a fazenda para sempre e embarcar no seu sonho pelo estrelato. Mas ela é reprovada. Entra num estado de desespero completo e a Mitzi decide acompanhá-la até a sua casa. Chegando lá, a Mitzi, em uma tentativa de consolar a Pearl, pede para que ela desabafe seus sentimentos como se estivesse desabafando com seu marido Howard. Então, Pearl começa. I hate you so much for leaving me here. Sometimes I hope you die. Nesse início, percebemos uma imensa quebra de expectativa em relação ao teor esperado no discurso, e isso fica evidente no olhar da Mitzi. Ela definitivamente não esperava por essa frase. Nessa fala, há a expressão de um sentimento que, apesar de muito genuíno, pode soar indelicado vindo de alguém com quem você não tem muita intimidade e não ser muito bem recebido à primeira vista. Pearl afirma que houve uma época em que ela se sentia lisonjeada em ser desejada por alguém tão bonito quanto Howard, que ele era uma pessoa muito boa e que ela sabia da sorte que tinha em ter a sua atenção. E em seguida, ela diz isso. I made sure to always be mindful with your heart. Never wanted you to feel jealous. It's an awful feeling like a rod, the way it just twists and turns at your insides. I know that aching so well. I feel it whenever I see others whose lives come easy, because the truth is I'm not really a good person.
Aqui temos a mescla de dois sentimentos que eu defendo serem bastante complementares. Ao mesmo tempo que Pearl expressa sentir uma grande admiração pelo Howard, ao ponto de se sentir honrada por alguém como ele querer ficar com ela, ela também sente ciúme justamente por ele ser esse alguém. Creio que Pearl via em Howard tudo aquilo que ela sempre quis ser, uma pessoa boa, e tudo aquilo que ela sempre quis ter, uma família amorosa, uma boa condição de vida e oportunidades. E essa admiração se converte em anseio que, acompanhado da insegurança, se converte em ciúmes. You're from somewhere. A nice, comfortable place that you could return to whenever you wanted. I'm so desperate to have that. All my life I've wanted off this farm and you were my ticket out. Pearl vê em Howard uma oportunidade de sair da fazenda e diz que, por isso, fez de tudo para que ele não visse quem ela realmente era. A Pearl, no seu discurso, diz o seguinte: eu fazia isso muito bem. Então, quando finalmente me levou para conhecer sua família, foi exatamente como eu esperava. Foi como estar em um filme. Pelo menos foi como eu me senti. Mas não era o que você queria. Você queria ficar na fazenda e isso me deixou muito bravo. E depois de dizer isso, ela faz o seguinte questionamento: How could you? I'm certain you knew I hated her. You must have. How could you be so selfish and cruel after all I've done to make you happy? O que podemos tirar dessas falas? Pearl queria o que Howard tinha e o via como uma espécie de salvador, aquele que a faria se sentir amada e a tiraria da sua vida miserável. E ela faria tudo o que estivesse em seu alcance para conseguir. Mesmo que fosse necessário fingir ser outra pessoa, mesmo que fosse necessário esconder o quanto ela queria aquilo. Mas aí ele decide não sair da fazenda. E ela o julga como egoísta por ter feito aquilo, ainda mais depois de tudo que ela fez por ele. É possível identificar que Pearl queria algo em troca das suas atitudes, mas ao mesmo tempo, deixar isso claro talvez expusesse a má pessoa que ela julgava ser. Esse sentimento, apesar de egoísta, é na verdade bem comum se você parar pra pensar. Mas a maioria das pessoas não externaliza, talvez guiadas pelo mesmo medo e pela mesma insegurança da Pearl. E acaba que cria uma grande bola de neve de ressentimento dentro de você e as coisas só ficam piores. A próxima fala de Pearl é essa: I was even pregnant with your baby. I never wanted to be a mother. I love the feeling of it growing inside me, pulling and sucking on me like some needy animal in a barn. I was so relieved when it died. It was one less weight keeping me trapped here, but then the war came and you left me too. Why did you leave me, Howard? A personagem mostra uma rejeição pela maternidade, que pode ser derivada de tudo aquilo que a maternidade representa para ela. Em sua concepção, ter um bebê pode significar abdicar dos seus sonhos e desejos individuais, tanto quanto ela já os abdica tendo que alimentar os animais da fazenda, e por isso faz essa analogia, dizendo que o bebê consumia tudo dela como um animal faminto num celeiro. Ter um bebê significa lidar com outra vida além da dela, com a qual ela já é profundamente frustrada e insatisfeita. How could I be responsible for another life? Life terrifies me. It's harsh and bleak and draining. Ter um bebê significa permanecer na fazenda. Ter um bebê significa tornar-se, de alguma maneira, um pouco mais parecida com a sua mãe. Mas, ao mesmo tempo que Pearl demonstra um desinteresse em ter que se preocupar com outra pessoa, ela também não quer ficar só. Então, com a partida do marido, ela sofre, pois sabe que precisa se sentir amada e acolhida por alguém. Pearl segue dizendo que odeia se sentir assim, porque é patético. Questiona se pessoas como Howard também se sentiam assim, no que ela deduz que provavelmente não, afinal ele sempre parecia tão perfeito o tempo todo, Deus deve ter sido muito generoso com ele. Ao contrário dela, que nunca teve suas preces atendidas. E ela se pergunta: por quê? O que foi que eu fiz? O que há de errado comigo? Por favor, me diga para que eu possa melhorar. Eu não quero acabar como a minha mãe. Depois disso, Pearl fala do seu maior sonho. I want to be dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I want what they have so badly. To be perfect, to be loved from as many people as possible to make up for all my time spent suffering. Eu considero esse trecho muito esclarecedor, porque eu sinto que é nele que a gente de fato entra nos confins da mente da Pearl e começa a compreender questões psicológicas bem mais profundas. No início do filme, ouvimos Pearl falar que ela é especial, que ela sabe que é capaz e que ela é uma estrela. E agora vemos um paradoxo entre essa fala do início do filme e a parte do monólogo em que ela diz: eu sou um fracasso, não sou bonita, não sou naturalmente gentil ou simpática. Não sou inteligente, nem engraçada, nem confiante. Sou exatamente como minha mãe disse que eu era. Fraca. Assim, finalmente entendemos o porquê de Pearl querer ser tão grande. Porque ela se sente muito, muito, muito pequena.
Times I wake in the middle of the night and the fear washes over me, because what if this is it? What if this is right where I belong? I don't know why. What did I do? Why wasn't my family like yours? I hate what it feels like to be me and not you. Pearl é imensamente frustrada com a própria vida. E ao se comparar com as outras pessoas, tenta compreender por que alguns têm e outros não. E essa inconformação, esse sentimento de injustiça, a faz desenvolver um olhar invejoso e amargo sobre o mundo à sua volta. Ela odeia essas pessoas profundamente por elas terem o que ela não tem, mas sempre quis. E ela se pergunta se pessoas boas como Howard também se sentem assim, porque ela se sente horrível por se sentir assim. Mas, por outro lado, é fácil ter uma personalidade altruísta quando seus anseios individuais foram sempre supridos e alimentados ao longo da sua vida. A ambição, a carência, a inveja e a frustração de Pearl tornam as possibilidades de altruísmo praticamente nulas, porque ali existe um ego que nunca foi alimentado. E mesmo que seja difícil assumir, todos nós somos assim. E só não externalizamos porque, assim como a Pearl, não queremos ser taxados de pessoas ruins. A inveja é sempre abominada, mas ela tá ali, o tempo todo. E dói. Dói pra caramba. Nos intoxica e nos destrói por dentro. E odiamos aquelas pessoas não só porque elas têm o que não temos, mas porque achamos que elas não sentem inveja também. Que elas são boas e nós não. Que elas merecem e nós não. E nos odiamos cada vez mais por isso, porque percebemos que esse tempo todo a raiva não era contra elas, sim contra nós mesmos. E Pearl assume isso no momento em que diz que é um fracasso. Pearl não quer acabar como a sua mãe, mas, mais ainda, ela não quer acabar como ela mesma, porque ela odeia quem ela é. E para compensar toda essa dor e todo esse ódio, ela sente que precisa ser amada pelo maior número de pessoas possível, mesmo que o ódio por si mesma supere, sozinho, o amor de todas essas pessoas. Mas ela acredita que compensará e que assim será finalmente feliz. E talvez, no fim das contas, esse seja o maior medo da Pearl, ser infeliz. E quanto mais o tempo passa e ela não percebe mudanças na sua vida, fica totalmente amedrontada, pois isso a faz pensar que a felicidade jamais a alcançará. E que esse estado de espírito miserável, apesar dela não querer de jeito nenhum, talvez seja inerente à sua existência. Acho que esse é o motivo da Pearl odiar tanto a fazenda. É naquele ambiente que ela deposita toda a sua infelicidade e pensa que, ao deixar aquele lugar, a infelicidade também a deixará. Mas a verdade dura e difícil de aceitar é que por onde Pearl for, seu sofrimento a acompanhará. Pearl é a sua pior inimiga. Pearl é a sua própria fazenda. Bom, ela segue dizendo o seguinte: I know what I've done, the bad things. I regret them now, but I liked how they felt. I wish I didn't, but I did. Como observamos em falas anteriores, Pearl demonstra medo e culpa pelas coisas que fez. Mas esses sentimentos se distorcem tanto na sua perspectiva imatura, impulsiva e egocêntrica que a gente até se questiona se eles são mesmo genuínos. Mas é justamente por Pearl ser tão crua e tão sincera no seu discurso que o mesmo acaba soando contraditório, incoerente e moralmente ambíguo. Pearl é muito honesta no seu discurso, num nível que até incomoda, porque ela toca em pontos tão delicados, tão tabus, que talvez a maioria das pessoas nem saiba outra forma de lidar com eles, senão abafá-los e reprimi-los. Ninguém assumiria em voz alta satisfação em fazer algo terrível sem, no mínimo, temer a possibilidade do seu ouvinte considerá-lo uma pessoa ruim. E por mais que a hipótese de revelar a sua podridão ao mundo e a si mesma seja extremamente assustadora para Pearl, presenciamos nesse monólogo a sua versão mais vulnerável e mais genuína possível. Mama meant well. She had a hard life. She only wanted a home to feel safe in, I can see that. I thought I hated her, but I just want to feel safe too. A relação de Pearl com sua mãe é um elemento primordial da personagem, e a maneira como nesse trecho ela coloca as coisas sob outra perspectiva, tentando pela primeira vez entender o lado da mãe e reconhecendo semelhanças nos seus comportamentos, expressa a projeção que Pearl sempre fez sobre a sua mãe, e como ela usava disso para tentar responsabilizar outra pessoa, se não ela, pela sua solidão e infelicidade. E ver alguém tão orgulhosa quanto a Pearl confessar isso é quase como testemunhar um arco de redenção que acabou acontecendo um pouco tarde demais. E Pearl segue se lamentando sobre o quanto ela estragou tudo, que não sabe quanto ela ainda pode aguentar e que precisa arrumar toda essa sujeira antes que o Howard chegue. E ela fala isso aqui. Maybe if I can turn this farm into a home for us like you wanted, things will finally be different. I can be who you want me to be if you just stay with me. I can't be all by myself anymore. It's too hard. We can love each other. I'll do that for you. You really meant all that. Till death do us part.
Algo curioso nesse fragmento, e eu não sei se vocês repararam, é que suas frases, em sua maioria, sugerem ações que só serão realizadas mediante uma condição. Se Pearl transformar a fazenda em um lar, como Howard sempre quis, as coisas serão diferentes. Se Howard quiser ficar com a Pearl, ela o amará e será quem ele quiser que ela seja. E essa sucessão de sis, essas propostas hipotéticas sugeridas por Pearl, ratificam o fato de que, realmente, a sua concepção acerca do seu relacionamento com Howard é similar a uma moeda de troca. Mas se antes ela fingia ser outra pessoa por ele e o fazia feliz esperando que ele deduzisse que em troca deveria tirá-la da fazenda, agora Pearl coloca as cartas na mesa e expõe todos os seus desejos. Mas não com o ar de você precisa cumprir meus requisitos, mas mais com o ar de por favor, eu estou te implorando, eu preciso disso, eu faço qualquer coisa por você, se você ficar comigo. Porque agora, como Pearl tem a plena consciência de que não lhe resta mais nada e que Howard é sua última esperança de não ficar sozinha, ela conclui seu monólogo clamando, quase que instintivamente, por aquela que talvez seja a sua maior necessidade. It'd be enough. Just you and me here on this farm. All I really want is to be loved. I'm having such a hard time without it lately. Tudo o que eu quero é ser amada. Mas o complicado é que a gente sabe que não é amor. Que uma relação assim jamais poderia ser estável, plena ou saudável. A mente de Pearl, em seu desequilíbrio, desordem e imaturidade, procura transferir a responsabilidade de todos os seus problemas aos fatores externos e acaba por distanciar-se, consequentemente, das suas verdadeiras raízes. E esses fatores são tão meramente simbólicos que Pearl chega a cogitar que até a fazenda, local sempre abominado e ao qual ela atribuía a fonte de todo o seu sofrimento, poderia ser reinterpretada a fim de se tornar o lar que ela sempre sonhou em encontrar e pertencer. Pois ela estaria ali com Howard, seria amada por ele e talvez pudesse ser, enfim, feliz. E seria o suficiente. Para Pearl, ser amada é ser feliz, e ser feliz é o suficiente. E ela sempre quis ter tudo. Sempre quis ter o mundo porque, no fundo, só queria essa pequena coisinha simples chamada felicidade, que por si só é tão difícil de alcançar e que, infelizmente, ela jamais alcançaria. Porque Pearl segue presa dentro de si. Independente das pessoas que conheça e dos lugares que vá, Pearl jamais conseguirá escapar de si mesma. E seguirá sendo a fonte dos seus problemas. E seguirá sendo a sua pior inimiga. E seguirá sendo infeliz.